Não, mais uma cadeira, mais uma cadeira. Pessoal, ó, vamos só fazer silêncio pra me ouvir direitinho, pra ninguém sair aqui sem saber um pouquinho da história do Sobrado. Mulher. É isso. Vamos lá. Meu nome é Amanda, certo? Prazer, viu, Amanda? Meu nome é Jorge. Eu vou falar um pouquinho da história do Sobrado Lourenço pra vocês, certo? Gente, não pode tirar foto com flash. Evita de tocar nas obras, por favor. E as paredes, cuidado com as paredes, que tem algumas que são paredes falsas, que tem obras fixas como essa daí. Então, se vocês encostarem na parede, pode ser que balance, caia alguma obra. Então, vocês evitem de tocar, por favor. Exatamente. Quem falou foi a Thaís, não foi a voz do Galém. Vou botar aqui embaixo, ninguém tá vendo, né? Enfim. Primeiro, quem foi o Dr. Zé Lourenço? O Sobrado Zé Lourenço, primeiro, é uma construção do século XIX, né? Em meados do século XIX, mais ou menos entre 45 e 54. Né? E ele foi construído para ser o consultório e a residência do Dr. Zé Lourenço. Quem foi o Dr. Zé Lourenço? O Dr. Zé Lourenço foi um médico, certo? Que ele foi estudar medicina lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque naquele período do século XIX, não tinha nenhuma universidade de medicina aqui em Fortaleza. Né? A primeira foi criada lá no Rio de Janeiro. Enfim, continuando. O doutor Zé Lourenço foi estudar medicina lá e veio para cá e criou seu consultório, que era nessa área onde vocês estão, e a residência, que era lá em cima. Né? Agora, vamos pensar um pouquinho. Naquele período, vamos dizer assim, não era muito comum o uso de consultórios, né? Pelo menos para pessoas mais abastadas, né? Pessoas que tinham dinheiro, chamavam o médico na sua casa. Ou seja, a gente sabe também que o Zé Lourenço era um médico conhecido como médico dos pobres. Então, aqui era a casa do Dr. Zé Lourenço, consultório, certo? Isso, e a casa em cima. E ele era um médico dos pobres, ou seja, ele distribuía vacina, ele atendia a moçada aí, a galera todinha, né, e tentava ajudar as pessoas aqui em Fortaleza ao máximo. Enfim, quando o Zé Lourenço morreu, em 74, o Sobrado, isso, em 1874, o Sobrado, ele virou tribunal. E aí foram construídos alguns arcos. Esses arcos não. Os arcos que tem lá em cima no último andar, né, que são arcos que parecem com balança, né, porque a balança dá uma ideia de justiça. Aí era um tribunal. E a gente precisava de uma área de convivência maior, porque lá em cima era quarto, né, era mais fechado. Enfim, depois do tribunal, armazém, depósito, fábrica de chapéu, não necessariamente nessa obra. E por último, século XX, bordel. Aí foram vários bordéis. Isso mais ou menos do início para a metade do século XX, até mais ou menos a década de 80. E aí foram bordéis dos mais variados, dos mais simples aos mais pomposos. E aí a gente também tem, não sei se vai dar para todo mundo ver o que eu vou falar. Do Clube do Whisky até o Portão Preto, tá? Em outras palavras. O Portão Preto é bom. Do Clube do Whisky é o Gata Garota Show, não sei se vocês já sabem. Ali na Vixe, o Gata Garota. Vai estar venda. Pronto, ia decidir. E aí o que acontece? Né? Não sei se vai todo mundo ver como eu estava falando, mas lá em cima tem uma foto, tem uma imagem que ficou da época dos bordéis. E aí dá pra ver também que ela foi assim, reutilizada de certa forma, porque tem uma mancha no meio, ou seja, ninguém ia fazer uma pintura para botar uma mancha no meio e vamos dizer assim, para deixar uma parede no meio, que é a mancha da parede, uma parede. Né? Ou provavelmente o número de mulheres aqui aumentou, e aí eles precisaram de mais quartos, mais divisórias. Por isso a pintura meio que foi deixada de lado nesse momento. Enfim, o sobrado, ele é um dos prédios mais antigos daqui de Fortaleza. Ele foi o primeiro sobrado de 3 andares daqui. Era uma estrutura muito comum lá em Recife. Daqui, o Zé Lourenço ele tinha privilégio. Ele poderia ir na Praça do Ferreira, que naquele momento era meio que um centro comercial daqui de Fortaleza, né? E via o passeio público. Aí que o passeio público era um espaço de convivência, onde as pessoas iam para, sei lá, mostrar a sua classe, para conversar, né? E era bem dividido, né? Ia desde os mais ricos, assim, até os mais
a Belle Époque já é um pouquinho mais para o final do século XIX, mas já tem início nesse período. Enfim. E aí, hoje em dia, né, o Sobrado, ele foi, como eu falei, bordel até mais ou menos 80, depois ele foi meio que deixado de lado, abandonado, e aí em 2005 foi tombado pelo governo do estado, né? Foi tombado e reformado em 2006, inaugurado em 2007 com isso aqui. E o que é isso? É um centro de artes visuais, ou seja, a gente tem exposição de arte contemporânea a cada 3 meses mais ou menos. Então a gente vem uma exposição, alguns artistas expõem aqui e depois tem um período de desmontagem, o Sobrado fica fechado e a gente volta com outra exposição. Enfim, hoje não sei se é para falar um pouco da exposição, mas a gente está com a exposição 70 vezes 7, né, que são 70 anos do Salão de Abril, que é um evento que ocorre há 70 anos, mas teve um hiato, ou seja, são 64 edições. Né? São 70 anos do Salão de Abril e 7 artistas escolhidos para expor aqui. São 7 artistas que passaram pelo salão e que ganharam importância depois dessa passagem. Né? Mas que não tem o ganho, porque o salão é um concurso, né, de artistas novos, né, para meio que deslanchar o artista na cidade ou nacionalmente, ele ser conhecido. Enfim. Sobre a estrutura do Sobrado. Quando ele foi reformado, não, restaurado, foram encontrados algumas pinturas, alguns elementos, né, e que foi deixado aqui para contar essa história. Essa pintura aqui, que é para parecer mármore, tá vendo? Esse arco aqui, ele tem uma pintura que lembra mármore. Mas naquele período o mármore era muito caro. E aí é por isso que se faz esse falso mármore, né, que são essas pinturas que também tem um arco do outro lado, naquela sala de lá. Essa faixa amarela também é do período do Dr. Zé Lourenço. Claro que ela não está bonitinha desde aquela época, né? Ela foi restaurada, foi pintada, colocaram, assim, foi refeita em alguns locais, assim como aquela azul ali, ó. Se vocês conseguirem ver ali, pronto. Essa azul também, ela foi refeita em alguns locais, retocada, né, e tudo mais. Enfim, mas no geral, ele tenta conservar a estrutura original. A estrutura original da casa do Dr. Zé Lourenço? Não. A estrutura original da história do São Paulo. A estrutura original do período dos bordéis, a estrutura original do período do tribunal, a estrutura original do período da casa do Dr. Zé Lourenço. Porque ele quer contar a história. E hoje, tem alguns elementos que vão contar a história também Sobrado enquanto centro de artes visuais. Né? Porque, assim, futuramente, talvez, aqui não seja um centro de artes visuais. Cuidado pelo governo do Estado, a gente não sabe até quando o governo do Estado vai investir, né, na cultura, que ninguém estuda isso, né? Mas a gente não sabe até quando o governo do Estado vai investir, né, nesses aparelhos, né, e manter. Então a gente não sabe até quando vai ser um centro de artes visuais. Sei lá, daqui a um tempo pode ser um cabaré de novo, um tribunal de novo, ou qualquer outra coisa nova. Pronto. E aí, tem alguns elementos que estão aqui, que são dele como um centro de artes visuais, que é até uma pintura que tem lá em cima, que eu também não sei se vocês vão conseguir, todo mundo vai conseguir ver, né? Porque é muita gente. A gente pode fazer assim, nós combinamos já em termino. Nós vamos nos dispersar, vocês vão poder visitar. Em cada andar tem um monitor, tá certo? Podem conhecer o Sobrado. Claro que a ideia era primeiro saber essa história do Dr. José Lourenço e conhecer esse equipamento cultural. Eu disse para vocês que o centro concentra algo em torno de 40% dos equipamentos culturais da cidade de Fortaleza. Tá? Nós estamos precisamente na parte mais antiga do centro, que ainda tem, você consegue observar a arquitetura antiga. Se você olhar, quando você sai aqui na Major Facão, você vê na fachada dos prédios, ainda percebe que é um espaço antigo. Lembrando que o que está rolando hoje aqui no Sobrado do Dr. José Lourenço é o Salão de Abril, como a Amanda já colocou, uma exposição em homenagem ao Salão de Abril, tá certo? Que já está fazendo 70 anos. As obras, boa parte é de arte contemporânea, não é um conceito de arte que a gente está acostumado a ver na TV ou nos livros, tá certo? E aí você pode interpelar junto aos interventores. Vamos combinar
tá? Para a gente, tá todo mundo aqui embaixo de novo, precisamente 10 para 1. Porque 10 para 1 a gente já sai para a Praça do Ferreira. Tá certo? Eu preciso seguir esse cronograma, senão não dá tempo a gente chegar no teatro. Ok? Só pergunta aos Deixa eu monitores. só dizer duas regrinhas. Algumas regrinhas. Fotos em flash, pelo amor de Deus. E lembrar de novo, não encostar nas obras, por favor. Né? Porque pode cair, cuidado com as paredes, que são paredes falsas, né? Então, muito cuidado, porque tem muita gente, né? Então tem que ter cuidado. E só para saber, o horário de funcionamento aqui é de terça a sábado, de terça a sexta, de 9 às 18, no sábado, de 10 às 18. Quem quiser vir de novo, ninguém me ajuda. Meninas! Fedor. Insuportável. Era essa a ideia, né? Bem, tivemos ali a participação do César, ele é Relações Públicas da 10ª Região Militar. O cara sabe muita história. Eu o conheci nessa semana preparando essa aula para vocês. Esse é um dos... Nós estamos exatamente num dos pontos culturais mais importantes da cidade de Fortaleza. A gente chama popularmente de Praça dos Leões, mas o nome oficial é Praça General Tiburcio. Tem aí, ó. Tem aí no materialzinho que a gente preparou, lá na página 2. E eu coloquei duas fotos, tá? Eu coloquei, é melhor vir pro lado de cá, porque isso aqui é em homenagem à Copa das Confederações. Tá? Vamos só localizar as coisas, tá? Atrás da gente está a atual Academia Cearense de Letras, que é a mais antiga do país, mais antiga que a própria Academia Brasileira de Letras. A Igreja do a primeira que foi construída ainda de taipa por escravos, é considerada a mais antiga de Fortaleza, de 1730. Lá na outra ponta a gente vai ver a antiga Assembleia Provincial, hoje Museu do Ceará. Tá? Nós estamos na Praça General Tiburcio, que é considerado um dos heróis, um dos generais que participa da Guerra do Paraguai, no final do século XIX, quando o Brasil luta ao lado da Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tá? E eu fiz uma colocaçãozinha interessante, ó. Observe nas duas legendas. Igreja do Rosário, a mais antiga de Fortaleza, e lá na segunda legenda eu coloco uma foto de baixo. A gente vai passar já por lá, exatamente na escadaria, ó. Vista da escadaria da Praça General Tiburcio, com destaque para a sede da antiga Assembleia Provincial, que é lá na ponta, hoje Museu do Ceará, que nós vamos ficar exatamente no hall. Não vai dar para a gente visitar porque eles estão na Semana Nacional do Museu. Todos os instrutores estão preparando o material, não tinha instrutor disponível, então assim, não ficou viável a gente entrar no museu. Nós só vamos entrar no hall e ver a arquitetura. Eu quero deixar bem claro que um dos objetivos dessa aula de campo seria fomentar em vocês a vontade de conhecer esses espaços. A gente vem caminhando, não obstante esse descaso, a gente está quase no banheiro público, né? Não obstante as pichações, a sujeira, mas Fortaleza, obrigado, Fortaleza tem ainda um aparato artístico, cultural, arquitetônico forte, intenso. Esse centro aí eu queria que você voltasse, eu cheguei a terminar de comentar, o César chegou, na página 1. Depois você lê esse texto aí com calma, do José Bosartiello, que é um doutor em geografia pela UFC. Ele escreveu um texto em 2001 e eu achei esse texto muito massa e retratei aí a maior parte dele para vocês. Mas eu queria me ater no mapa de cima, do lado direito da página 1, ó, o que é exatamente o centro de Fortaleza, e dizer que na gestão gestão passada da prefeita Luiziane, foi feita uma parceria da prefeitura com o Ministério das Cidades. E eles literalmente desmiuçaram o centro, para saber o que é que o centro tinha e o que é que o centro demandava. Foi detectado que existem no centro cerca de 3, pelo menos existia, né? Na época, cerca de 3.000 moradias desocupadas. O centro estava, e quando a gente coloca essas informações e lê o texto do José Bosartiello, você percebe isso. Durante muito tempo o centro foi abandonado
que parece, se não intencionalmente, acontecia uma política de desativação do centro. O centro foi ficando como quase uma área periférica, porque as pessoas só iam para os shoppings, para as grandes avenidas, enfim, para a parte bonita da cidade. O centro estava deixando de ser bonito. Na última administração houve uma revitalização. Aqui foi uma das praças reformadas, mas as estátuas, por falta de zelo, e agora vai tê-lo, porque vocês, guardas municipais, vão vigiar esta praça. Vão ficar, e as estátuas vão ser mais bem preservadas, tá? Queria suscitá-los também, além daqui, que visitasse o Museu da Imagem e do Som, onde vocês vão ver muita imagem daqui de Fortaleza, inclusive com filmagens da década de 20, década de 30, o chamado MIS, que fica lá na Avenida da Barão de Estudante, em frente ao Palácio da Abolição. Quem não foi, deveria ir. É bom dizer, tem muita gente preocupada em memorizar datas. Eu não chamei ninguém para cá para memorizar datas e números. O César ali se ateve muito, aquela história positivista, meio militar. Não se preocupem com datas, a prova de vocês não vai cobrar datas. Se preocupe em entender que nós estamos aqui num ponto arquitetônico da cidade, que envolve prédios desde o período colonial, século XVIII é período colonial, essa igreja remota ao período colonial, até o prédio onde hoje é o Museu do Ceará, que já é período imperial. A Assembleia Provincial, nós já estávamos na monarquia. Tá? Eu quero que vocês se preocupem em fazer associações, decorar números, decorar datas, não vai, independentemente de quem vai elaborar a prova de vocês, não vai ter essa preocupação com data. Se preocupe em entender que aqui, sim, é o centro histórico, a Igreja do Rosário, a Assembleia, a Academia Cearense de Letras. Aí a gente vai pegar a chamada Revolta Popular de 1912, que derrubou o oligarca Nogueira Scioli. Foi aqui, ele morava aqui nessa casa, essa casa foi cercada. Aquela passeata das crianças em apoio ao Franco Rabelo, a polícia repreende a passeata, aí uma criança morre pisoteada, o governador é cercado, a população corta o fornecimento de água, de luz e cerca e quer apedrejar o governador Nogueira Scioli. É preciso o bispo intervir, sai abraçado com ele literalmente renuncia ao governo do estado do Ceará, tá? E não se envolve mais na política. A partir daí, nós vamos ter o Ceará deixa de ser politicamente monolítico, passa a ter várias oligarquias menores se revezando no poder. Então, é esse tipo de associação que eu queria que vocês fizessem, e não simplesmente com números, com quem foi o primeiro. Não, isso não é questão de prova. De quando foi a primeira planta, isso não é questão de prova. Entenda que nós estamos num espaço cultural, que não está, embora esteja tombado, não quer dizer que não vá mudar. A cidade continua sendo revitalizada. A cidade é dinâmica, a urbis é dinâmica. Não está pronto daqui a 50 anos, quando nós estivermos passando por aqui, só não sabe como vai estar a realidade aqui. Né? O que vai estar exatamente aqui, eu não sei. A urbis é dinâmica, como há 50 anos atrás, ninguém imaginava como estaria isso aqui. Essa dinâmica continua. Nada está, historicamente, nada está estático. Absolutamente nada. Tudo está dentro dessa dinâmica, inclusive as cidades, tranquilo? Vamos agora seguir para o hotel, para o museu. A gente conhece o hall, não vamos conhecer o museu todo, até porque acabamos atrasando e eu quero seguir logo para a Sé. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Sim. Então vamos seguir. É 1860, se eu não me engano, 1869, se eu não me falha a memória. Tá? Que foi a data, não, 1884, foi a data da morte dele. Tá certo? Aí quando ele morreu, deram o nome da praça, porque ele é considerado o herói de guerra. Então no caso é datado, isso aí É a data da morte dele, tá certo? Mas o nome da praça é Praça General Tiburcio. É porque tá apagado lá com a pintura, mas é 1884, é isso. Mas anteriormente o nome dessa praça era General Tiburcio? General Tiburcio, não. Naturalmente sempre foi. Estátua pública de Fortaleza. Foi a primeira. Primeira estátua pública de Fortaleza. As batalhas que ele venceu, Presta atenção, para ele me apoiar aqui.
Porque ele foi ficou como herói de guerra, né? Essa é uma visão positiva, tá, pessoal? Está com o jogo do acesso. Da estátua, e aí os leões chegam mais ou menos uns 10 anos depois, enfeite, só enfeite. E a população adorou e ficou como Praça dos Leões. Quase ninguém chama de Praça General Tiburcio, é Praça dos Leões. Esse lance de pessoas enterradas dentro da igreja, isso era uma prática muito comum no século XIX, no século XVIII. Os ricos eram enterrados dentro da igreja. Regra geral, os cemitérios ficavam atrás da igreja. Essa coisa de cemitérios distantes da igreja se vem com a República. No final do século XIX, a partir de 1889, quando há uma separação, igreja e Estado. O Estado se torna laico, a igreja é uma coisa, o Estado é outra. Aí tira essa mania, esse costume de enterrar as pessoas dentro da igreja. Tá? Sim, pessoas enterradas aí. Não, os restos mortais deles estão aqui. Agora, eu li numa matéria do jornal Povo, eu não sei, que tinham sido violados. Como ficou, não sei. A igreja é aberta toda de manhã. Eles fecham no final da manhã por causa da insegurança. Tá? Mas ela é aberta todo dia. Aquela estátua Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, só que já quebraram, tiraram o óculos, tiraram a plaquinha. Tá? Entendi. Sim, sim. Se você olhar na foto, essa foto que eu coloquei aí, pessoal, ó, na rua ali, se você olhar na foto, o bonde passava ao lado da igreja. Olha pra foto. O bonde passava ao lado da igreja, ó. Vamos ficar de frente para a igreja, olha o bonde passando ao lado. O prédio, ó, o hotel ainda está de pé. Observe, ó. O bonde passava exatamente ao lado. Tinha uma parada, ó, uma estação. Esse que vê esse bonde aí chamava-se Parajana do século. Parajana do século. Escrito lá, né? Ali no banco. Só que deteriorada, né? Quebrada. Mas tá lá, está ainda. Qualquer dia desses leva. Não, essa aqui é tomada pela prefeitura. Essa pela prefeitura. Tira minha foto ali. É tomada pela prefeitura. Ei, Casimiro. Também pela prefeitura. Mas o infante também. Ei, Casimiro. Casimiro. Oi? Aqui estão os restos mortais do General Tiburcio. Casimiro. É verdade o que dizem da leoa? O que dizem da leoa? Que colocaram lá as partes do tigre, do leão nela? Não conheço essa história não, cara. Nesse tempo era comum. Onde era? De frente pra onde? De frente para o altar, porque os outros estavam enterrados na parte de baixo. Ah, era? Então ele ficava de frente, como que, ó, eu estou de pé, ó, eu estou de pé. Pra dizer que ele tinha superioridade. Ó, eu sou superior. Essa é. Quer dizer que ele era enterrado ali? Tô me encoxando aqui, ó. É na bolsa, meu. Não pode bater foto. O pessoal lá, os últimos chegaram. Pessoal, seguinte. Pessoal, seguinte, ó.
Isso aí, pessoal, por favor. Essa quantidade de pessoas não pode. Bom, vou dizer que eu sou, né? Vocês sabem nem que eu sou falando e gritando ordem, né? Então, eu me chamo Gilberto, eu sou educador do método educativo, né? Não fui agitada da escola de vocês, porque hoje está acontecendo o Fórum Estadual de Museus e eu estou sozinho aqui. Espaços. O museu está aqui todos os dias. Agora, você tem que se disponibilizar. Por um fator tempo, e como ele já colocou, já havia sido informado, não teria monitores, então a gente não vai subir para o museu. Mas tem muita coisa interessante, tem uma sala aqui sobre o feitiço, tem uma sala só sobre o Beato José Lourenço, lá do Caldeirão, tem o espaço do bode ioiô, tem a parte das jangadas. Então, assim, tem a parte só ligada à abolição da escravatura. Aliás, data da abolição da escravatura no Ceará, 25 de março de 1884. E em Fortaleza, você desce um ano antes, 83, em Fortaleza. Quem assistiu a aula de história comigo, eu frisei essa ideia. Eu penso que isso sim será uma questão de história, porque pouquíssima gente atenta. Fortaleza libertou os escravos um ano antes da província como um todo. Então, 1884, libertação dos escravos no Ceará, 1883 em Fortaleza e também lá em Redenção, que foi onde começou, né? A caráter atual Redenção. Tá certo? Esse espaço aqui, como eu já disse, 4 anos antes do Brasil, 1888 só do Brasil. Era a antiga Assembleia Provincial, que seria hoje a Assembleia Legislativa do Estado. Se era a Assembleia Legislativa Provincial, eu estou me remetendo ao período monárquico, tá? Quando o Brasil ainda era uma monarquia. Lembrando que a monarquia teve o primeiro reinado, a regência, o segundo reinado. Toda essa parte cultural que a gente vem falando desde a Praça dos Leões está ligada demais ao final do século XIX, que é o período do segundo reinado. Tranquilo? Eu só fazer essa diferenciação. Uma coisa quando está falando de império, outra coisa quando está falando de república. A separação do Estado e da Igreja, o fim do beneplácito, do padroado, essa ideia do Estado ser o pai, entre aspas, da Igreja, acontece com a proclamação da República. Então desaparece aquela coisa de ser enterrado dentro da Igreja. Os cemitérios serão administrados agora pelas prefeituras, não será mais a Igreja que vai administrar. Isso vai gerar problemas, a população não vai aceitar. Como não aceitou, por exemplo, o casamento civil. O casamento civil foi um absurdo para a época, porque na mente das pessoas o casamento tinha que ser religioso. O casamento não poderia ser uma coisa fora, não poderia ser um negócio, um contrato. O casamento civil é um contrato. A população não aceitou isso de imediato. Foi preciso um tempo para que as pessoas fossem se convencendo dessa ideia. Então fica aqui o convite, estejam todos convidados a visitar o museu num outro momento, com calma. É um espaço belíssimo e muito rico culturalmente para essa prova que a gente vai fazer. Insisto, se desvincule de datas, comece a associar, vá gostando das coisas despretensiosamente. Aprenda a gostar. Eu não nasci gostando desse espaço. Eu vi um dia, achei chato, vi outro dia, achei legal, vi uma coisa interessante, e aí a gente vai. É um espaço para você vir várias vezes. Fortaleza tem praias, tem forrós, tem putaria, mas tem esses espaços aqui, que são legais. Você pode vir, trazer sua família, trazer seus filhos, familiares, os seus parentes que vêm visitar. Traga, é um espaço legal. Tranquilo? De segunda a sábado, de 9 às 5 da tarde. De terça a sábado, de 9 às 5 da tarde. Toda segunda-feira os museus são fechados. Isso é uma convenção internacional. Tranquilo? Gratuito. Se vier grupos de escolas particulares, eles cobram uma taxa de R$2. Tá certo? Mas a visitação é gratuita. Os leões que foram colocados enfeitando era por enfeite. A população ficou chamando de Praça dos Leões. Pelo embelezamento Pelo das próprias embelezamento. estátuas, Eu acho né? que ela falta de língua. Ah, beleza. Foi obra de quem? O Brasil serve de ponto estratégico, inclusive com a fundação de bases militares aqui. O Estoril vai ser a casa de lazer dos oficiais militares americanos, tá certo? Aqui em Fortaleza. Natal tinha outra base e era muito mais importante que Fortaleza. Não é à toa que Natal ficou conhecido como o trampolim da vitória. O governo federal construiu um órgão chamado CENTA,
Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que foi sediado aqui, no Palácio do Progresso. Tá certo? Eu estou falando de década de 40, pleno Estado Novo. Cerca de 55 mil cearenses são levados para a Amazônia. O governo prometeu indenizá-los até hoje. A maior parte morre pelas doenças, morre de fome, pelos trabalhos forçados. Só cerca de 20% retornam. Grande parte da população do Acre, até hoje, tá, conta essa história, e boa parte dela é descendente de cearenses por conta desses soldados da borracha. Tranquilo? Esse é um episódio interessante da história do Ceará. Só falando aí do avanço no museu que eu esqueci. Quanto o museu foi construído? O Museu do Ceará, O prédio aí foi o prédio ele é da década de 40, cara, 1840. o palacete primeiro, né? Palacete, e depois ele passa a ser a Assembleia Provincial. Aí depois teve A casa do governador era que era do outro lado. Tá? Ele é da década de 40. Aí anos, eu pessoalmente não me ligo em anos, porque gera confusão. Se eu fosse ligar em anos, você vai querer misturar as coisas. Vá associando as coisas. Ele é década de 40 do século XIX, 1840. 45 mais ou menos. É, década de 40. Cara. 1845 lá fora. Eles foram mandados para extrair borracha, trabalhar na estação da borracha. Pessoal, nós estamos eu pessoalmente gosto muito desse ponto da cidade. Por essa praça, essa figura que está aí ao lado, é uma praça em homenagem a Dom Pedro II. O nome da praça é Dom Pedro II. Tem uma imagem aí, se você olhar, ela está bem apagada. Eu não coloquei propositalmente. Acima, dá para ver na página 2. Acima, foto da antiga Igreja da Sé. Ei, Cassimiro, Tá. essa aí foi a que demorou 40 anos para ser construída. Não, é assim, essa aqui sim. Olhe para a foto de cima. Acima, foto da antiga Igreja da Sé. E abaixo, a atual Catedral Metropolitana de Fortaleza. Destruíram essa Igreja da Sé para construir essa aqui no mesmo lugar, que levou precisamente 39 anos. Tá certo? A praça, se você olhar para a antiga Igreja da Sé, ó, já tinha, não a estátua, mas tinha um crucifixo, ó, na frente, dando a ideia mesmo, isso aqui já era uma vila, seria o que se chama de Pelourinho, tá certo? Os historiadores, os arquitetos, até hoje reclamam que foi um crime que fizeram. Derrubar essa antiga Sé para construir a outra. Não que fosse contra esta, mas porque ela poderia ter sido construída à parte. Tá certo? 2 horas. Na sequência, se você passar a página, Cassimiro, qual foi o motivo desse derrubada? a cidade cresceu, era necessário dar à cidade uma maior importância, inclusive no elemento da religiosidade. Construíram a igreja no chamado estilo gótico. Na verdade, se a gente for ao pé da letra, a igreja não é só no estilo gótico. Ela teria outros estilos, ela seria um estilo eclético, mas prevalece o estilo gótico. Que é estilo gótico? Esse estilo arquitetônico, ele nasce na Europa, final da Idade Média, e ele quer dizer de uma maneira bem sucinta o seguinte: não vamos poder entrar, está fechado, mas quando você entra, você está entrando num prédio enorme, e ela é cheia de vitrais. Esses vitrais ficam refletindo a luz do sol. Você começa a se sentir algo pequeno lá dentro, é como se Deus estivesse olhando para você. O estilo gótico, Vinícius, quer fazer do homem a coisa diminuta que de fato ele é. É para o homem se sentir verdadeiramente pequeno, para o homem se sentir verdadeiramente menor. Então, se você observar, é como se as torres quisessem alcançar o céu. Tá? O estilo gótico ele é enorme, ele é muito grande e demonstra a pequenez do homem diante da grandiosidade de Deus. Essa tem dois. Ele vai subir. É o General Sampaio. Pode colocar no teu lugar. Naquela época,
César já adiantou, né, um pouco da história daqui. Observaram que a gente está em cima de um alto? Se você, eu escrevi, olha aí, ó, Fortaleza, página 3. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, antigo Forte de Alexandre Borges, assentado sobre a colina Marajaitiba. Hoje, 10ª região, nós estamos no alto. Claro que esses prédios hoje ao redor, eles tiram a visualização. Mas tente imaginar, a partir dessa foto, se você olhar, ó, você conseguia ver a praia todinha. Você teria uma visão de pelo menos 180 graus, pelo menos, do litoral como um todo. Aqui, segundo a historiografia tradicional, nasceu Fortaleza. A estátua lá é do Martim Soares Moreno. O prédio hoje chama-se 10ª Região Militar, aí tem Martim Soares Moreno, em homenagem ao Martim Soares Moreno. O prédio recebe o nome dele hoje. Tá? A estátua que vocês vão ver ali é do Martim Soares Moreno, conta um pouquinho da história dele. Segundo a historiografia tradicional, ele foi o fundador o colonizador do Ceará. Chega em 1611, né, funda o Forte de São Sebastião, que não foi aqui, lá na Barra. O forte daqui, o de Xodeboche, por trás do mercado, passa o rio Pajeú, tá certo? Ele passa, então, por isso que se diz que o forte estava às margens do rio. Tente imaginar isso aqui, um alto, sem essa avenida, sem esse prédio, o rio mais largo, uma mata ciliar. Teria que imaginar tudo isso, tá? Então, tudo isso aqui mato, cara. Nós não temos nada mais daquela época, absolutamente nada, tá certo? Essa parte, daqui para lá, a cidade vai ser a cidade alta, a cidade dos ricos. Por lado de lá, a cidade baixa, a cidade dos pobres. Havia já essa segregação social no século XVIII. No século XIX, isso se confirma. Isso se mantém. Tá? Somente no século... por muitos livros que estão aí circulando, você vai pegar muita coisa errada. Para efeito de prova, Dona Bárbara está ligada à Revolta Pernambucana de 1817, começou lá no Pernambuco e chega ao Ceará. Mas ela não foi trazida presa para cá. Ela vai para Salvador e lá ela vai ser anistiada. Tá certo? Revolta Pernambucana queria separar o Brasil de Porto. 7 anos depois, Confederação do Equador quer separar o Nordeste do Brasil. Aí sim, Dom Pedro contrata militares, tá? Aí invadem Recife, prendem os revoltosos, vêm para Fortaleza. E aí os participantes daqui são presos e vão ser fuzilados no espaço que vai ser chamado de Praça dos Mártires, Praça dos Heróis, atual passeio público, que a gente vai passar lá daqui a pouco. Tranquilo? Então, uma coisa é a Revolta Pernambucana, outra coisa é a Confederação do Equador. 7 anos de diferença. Foi claro? Foi. Visita a estátua e a gente sai dentro de 2 minutos, já saindo rumo ao passeio público. Martim Soares Moreno. Vai, Vinícius! Primeira vez que eu tô vendo a quadra. Passa o dia 2 de abril. A gente amanhã. Como é? Você começa a falar do Tem um cara ali também, mano. Os gregos eram secos, mano. Eram tudo. Pessoal, nós estamos no famoso... É famoso mesmo, a menina falou seu nome. Tudo bom, meninas? Olha aí, meus ex-alunos. Fala, doente. Eu vou te dar 10 reais para tu cortar esse cabelo. Hoje ainda. Pessoal, nós estamos exatamente no passeio público, né? A antiga Praça dos Mártires. O nome está atrelado, como eu já contei, à Confederação do Equador, 1824, 1800... Ela tá comendo picolézinho ali. Débora, você é uma figura emblemática. Estamos no passeio público. Estamos no passeio público, a Praça dos Mártires, né? Esse é um dos pontos emblemáticos, símbolo da Belle Époque. Na foto que eu coloquei aí, foi a mesma, inclusive, lá da agenda. Eu fiz só um breve resumo aí, ó. Passeio público. Eu penso que porque é um símbolo da Belle Époque,
esse espaço seria muito provável, se não ele, mas o que está ao redor, Cristina, ser abordado, porque se nós estávamos na Praça dos Leões e ali é um polo da história e da arquitetura de Fortaleza, aqui é outro. Por conta da Santa Casa, tá? Por conta da Fortaleza atrás. Aqui embaixo era a parte dos pobres. Não havia o quartel aí, era a parte dos pobres. Tá certo? Eu disse aí, ó, passeio público, a Praça dos Mártires, numa foto de 1919, início do século XX. O espaço chegou a ser planejado por Silva Paulé em 1820. Mas a praça só foi construída em 1890, final do século XIX, portanto, Vinícius, Belle Époque. Se a prova de vocês pergunta ou cita lá os dois maiores símbolos da Belle Époque, lá do final do século XIX, início do século XX, em Fortaleza hoje, quais são? Passeio Público e o Teatro José de Alencar. E todos dois ainda ativos. Todos dois ativos. Se você pegar a história dos dois está atrelada aos setores abastados, aos setores ricos. Aqui era o lugar dos ricos. Você vê pela foto, ó, justamente naquela avenida lá, daquele lado lá, ó. As pessoas sentadas, pousando. Mais uma vez, as estátuas remontando a deuses gregos. Era um espaço mesmo de passeio. As mulheres vinham, as moças vinham para cá para serem cortejadas, os homens para cortejar. Tá? Havia mesmo essa intenção. O espaço foi construído também para isso. Já os pobres ficavam lá na parte de baixo, tinha uma feira do peixe, como ainda rola a feira do peixe no Mucuripe. Tá certo? Se você chegar hoje, de madrugada, a partir de 4 horas da manhã, tá lá a feira rolando. E é separado pelo nome dos mártires, né? Cada setor. Setor Ibiapina, setor Carapinina. Tem justamente o nome dos mártires, daí Praça dos Mártires, né? É bom dizer que o espaço foi revitalizado na última gestão. Aqui, todo mundo sabe, era um espaço que tinha virado um espaço mesmo prostíbulo, tá certo? Foi revitalizado todo, você vê que é um espaço limpo, bonito. Aguarda, está constantemente aqui, vocês no futuro, tá certo? Tem lá o quiosque que está funcionando, tem comida, tem bebida. E pela manhã, tem até programação para criança. Tá certo? Isso aqui eu contratei em homenagem a vocês. Belíssimo, né? Para vocês. Pedi, tá? Não foi à toa, coincidência aí. A banda tem pau violento aqui, Especialmente, pau Brasil. Querido, eu acho que tem pau Brasil, se eu não me engano, lá do lado de lá, cara, lá da ponta. Aí tem que dar uma olhada nas árvores, mas tem pau Brasil aqui dentro. O mais famoso é o baobá, né? Que é um dos maiores colossos vegetais do mundo. Onde morreu os mártires, né? Foi trazido da África, tá certo? E está crescendo. A vida útil, a vida média desse vegetal, ele chega a 1.200 anos. Tá? Ainda tem tempo ainda, né? Os mártires foram pegar onde está lá o baobá. Tá certo? Aí vamos lembrar só 3 aqui para dos mártires assassinados. Padre Mororó, Carapinima, Alfredo Bolão, Pessoa Anta, que dá o nome à avenida lá de baixo, tá certo? Oi? Pessoa Anta, Padre Mororó, ok? Ibiapina, Carapinina e É um colosso vegetal, aquele grande lá. É um dos maiores colossos vegetais do mundo, cara. É de origem africana e tem uma vida média de 1.000 a 1.200 anos. Tem uma... Nós já estamos no penúltimo ponto da nossa caminhada cultural. É bom lembrar que dentre os objetivos gerais, um dos é começar a treinar
para o teste físico. Eu já vi dois ali com bem palmo de língua para fora. Comece a se preparar. 2.400 metros para os outros. Então assim, 2.400. no material tem uma foto aí, a antepenúltima foto. Eu perguntei, o que retrata essa foto? É esse espaço aí, bote antiga cadeia pública. Tá? Essa foto que ficou em branca aí a legenda, você coloca antiga cadeia pública. Tá? Vai querer um novo, né? Professor, essa de baixo. Antiga cadeia pública. Que retrata essa foto. Tá certo? O que retrata essa foto? A foto foi tirada pelo lado de fora, nós estamos do lado de dentro. Se você olhar, tem grades onde ficavam as celas. Hoje, aqui é um espaço de turismo, tá? Chama-se Ensetu. Tem um museu aqui em cima, Museu de Arte Popular, tá certo? Ele já fechou, pasmem, eu queria visitar, mas a moça responsável disse que não seria possível porque não tinha ninguém para ficar esse horário. Tá? E olha que nós estamos às vésperas da Copa das Confederações. Tá certo? Não tinha ninguém para ficar, mas é bem aqui, entrou aqui no lado esquerdo, entrou nessa porta do lado esquerdo, você sobe, está lá em cima. Toda a parte de cima é um museu, também está muito mal organizado, as peças estão sem nome. Um espaço legal, mas que está muito mal organizado. Está precisando realmente ser trabalhado por um museólogo, por alguém que entenda do assunto. É um espaço também localizado na rua Dr. José Lourenço, Dr. João Lourenço, quem não observou o nome. Quando eu pedi para Dr. João Moreira, desculpe, quando eu pedi para olhar o nome da rua, não era para saber quem foi o Dr. João Moreira, mas é porque essa rua congrega uma série de equipamentos históricos da cidade. Veja só, começando lá da ponta, ó, o Forte, aí vem o Passeio Público, vem a Ensetu, a antiga cadeia, desculpe, a Santa Casa de Misericórdia, tá? Do final do século XIX, vem a Ensetu hoje, a antiga cadeia pública, e ainda vamos ter a estação João Felipe. Então tudo nessa rua. Tem uma questão do ímpar, já feita em outras provas, eu até coloquei na apostila, ele cobra. Eu penso que essa é uma possibilidade boa para se cobrar na prova, entendeu? Esses equipamentos culturais localizados na rua Dr. João Moreira, tranquilo? Vamos entrar também a título de conhecimento para que vocês saibam que existe isso aqui. Insisto em dizer, pessoal, aqui é uma passagem, é só uma caminhada. Não há tempo hábil para a gente falar tudo o que queria. Eu estou cortando pelo menos pela metade o que eu gostaria. Mas em mostrar para vocês e chegar a tempo no teatro, para mim já valeu.